Segunda-feira, dia 8 de março de 2019, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, ligando com o que há de mais moderno na física quântica, na mecânica quântica e na medicina quântica, obviamente. Feliz Dia das Mulheres, para que continue existindo a diferença entre os homens e as mulheres, uma diferença fundamental e que os homens têm que reverenciar a mulher, e a mulher tem que assumir o seu ponto, o seu papel de musa inspiradora, e que os homens sejam capazes de se tornar poetas inspirados pelas mulheres, pelo feminino, que haja um resgate do verdadeiro feminino, sim, e que também isso possa ser unido, resgatado com o verdadeiro masculino também. O programa Salutes foi originalmente criado em 2019 para ser um resgate das medicinas ancestrais, sobretudo da acupuntura, que é a minha especialidade e a especialidade de alguns entrevistados, como é o caso de hoje, para unir, para fazer uma conexão com o que há de mais moderno na física quântica, na medicina quântica e etc. Nós estamos falando pela TV Guarulhos, pelo canal 3 da NET, pelo site www.tvguarulhos3.com.br, falamos ao vivo aqui, onde teremos aqui 1 hora de programação. Essa primeira hora será também apresentada pela TV aberta, em São Paulo, pelo canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra, e também pelo site www.tvaberta.tv.br. O internauta, o espectador, o telespectador pode participar ao vivo por intermédio da minha página do Facebook ou pela página da TV Guarulhos, mandando perguntas, críticas, sugestões, que a gente vai tratar aqui totalmente ao vivo. Este programa e todos os demais programas Salutes, desde 2009 até hoje, estão disponíveis em 2 canais do YouTube. O canal João Carlos Baldan, que é meu nome, e também no canal Além de Agulhas. Aliás, esse é meu nome, o João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura. Lá em 2000 já estava me formando. Fui professor do curso regular de acupuntura e também diretor da Associação Brasileira de Acupuntura, pós-graduado com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, no Hospital das Clínicas, na Universidade de São Paulo. Me formei lá em 2005. Eu fiz pós-graduação em acupuntura, em ciências clássicas chinesas, pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e tenho participado de diversos cursos de medicina quântica, física quântica e biorressonância aplicada à saúde. Atualmente eu tenho a honra de fazer o curso de extensão universitária em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência. Ambos são os patrocinadores, são os promotores do nosso programa Salutes aqui na TV Guarulhos. Boa tarde aos espectadores que estão assistindo a gente, acompanhando. O Alexandre Távola, boa tarde, já deu boa tarde, muito boa tarde, seja sempre muito bem-vindo, Alexandre. Hoje eu tenho o prazer de receber um amigo, um irmão, um colega de escola, colega de formação, colega de curso, colega de profissão, uma pessoa que a gente vem se conhecendo ao longo do tempo, devagar, paulatinamente, mas fincando estruturas de uma verdadeira e profícua amizade. Eu tenho um profundo respeito para o nosso entrevistado de hoje, não só pela capacidade técnica e profissional, mas também pelo grande ser humano que é, pelas questões íntegras da sua personalidade, que acabou se transformando num grande amigo, e eu estava querendo fazer essa entrevista já há bastante tempo. Nós vamos falar hoje sobre a união das tradicionais terapias orientais. Ele é uma das pessoas que mais conhece terapia oriental aqui no Brasil, com as novas tecnologias da biofísica, da física quântica e etc. Eu estou falando do Cristiano Rocha Ferreira. Eu falei para ele, manda um currículo com 3 linhas. Ele mandou 18, joguei metade fora. Nem olhei, nem li. Falei, Cristiano, não vou ler nada disso. Cristiano Ferreira é graduado em Educação Física,
ele é especialista em acupuntura chinesa e japonesa. Ele foi estudar lá, tanto na China quanto no Japão. Ele fez formação em medicina tradicional chinesa em Tianjin University e curso de biofísica na Alemanha. Cristiano Ferreira, então, ele teve curso não só na Alemanha, quanto na China, também no Japão. Recentemente ele foi ao Japão, mandou fotos pra gente, etc. E ele vai contar um pouco de como é que é a experiência dele, principalmente em educador físico. Porque a gente sabe que na fisioterapia, muitos colegas da fisioterapia acabam migrando, acabam agregando a medicina tradicional chinesa ao seu trabalho. Mas na educação física já mostra o quanto que ele é especial, porque poucos educadores físicos, ao menos que eu conheça, tenha feito ou tenha estudado acupuntura. Muito boa tarde, Cristiano. É um grande prazer receber você aqui no nosso Salute. Seja muito bem-vindo aqui na nossa casa. Valdan, eu tenho imensa satisfação de estar aqui hoje. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Como você iniciou, parabéns a todas as mulheres hoje, como eu comentei, teoricamente o Dia das Mulheres, que na minha visão é todos os dias, mas mesmo assim parabenizando a todas. Eu não posso deixar de iniciar a nossa fala sem falar da satisfação extrema que nós estamos aqui, neste momento, que eu atendo muitos pacientes que falam muito do Baldan, eu sempre comento com ele nos nossos cursos, que o quanto as pessoas conhecem ele, não tem noção do poder que ele tem midiático, né, em relação às pessoas, a todos vocês que estão nos assistindo em casa aí. Então, somado a essa extrema oportunidade de estar aqui hoje, nós temos também a extrema responsabilidade de estar aqui e sentar na frente de um grande profissional, junto àqueles outros que sentaram aqui. Então, eu sou um somatório de todos os outros que já sentaram aqui neste momento, né? Vários aí, vamos pegar o Távola aí, um abraço para ele, para o Silvio, para a Ben aí que está proporcionando esse momento com a gente aqui. Então, a ideia, o Baldan, vem a ser o seguinte: eu sempre tive uma certa sintonia, sabe? Desde criança, tive uma certa sintonia, assim, por essa área. Na área da saúde. Na área da saúde como um todo, assim. Eu tinha uma história, meu irmão brinca bastante comigo. Eu tinha uma história de gostar de gnomo, fala assim, essas coisas mais pouco fora da caixinha, vamos dizer assim. Sei. E dentro disso eu comecei a ler algumas coisas sobre Doin, né? Que você apertava determinados pontos, vamos pegar o básico aqui, o IG4, para diminuição de dores, né? Dores de cabeça. Isso criança ainda? Isso aí, já estava na minha primeira adolescência ali. Aí a gente ia para as festas, aí alguém passava mal, peraí, eu acho que eu sei fazer isso. Aí chegava, fazia um doinho, tentava fazer um certo relaxamento na cabeça e com isso o negócio foi aumentando a vontade de trabalhar com isso. E isso passou-se por muitos anos. Esqueci, não mexi mais com isso. Dei aula na faculdade por mais de 10 anos. Mas como é que você decidiu fazer educação física? A educação física, eu fui praticamente atleta a minha vida toda. Então, assim, eu fui atleta de duatlon, atleta de jiu-jitsu, atleta de vale tudo. Eu fui atleta de natação, de futebol, não parece, mas de basquete também. Eu era um ótimo armador no basquete. Imagina. Eu era excelente no basquete, um ótimo armador, era bom em cesta de 3 pontos, porque é o que o armador faz, né? Então, aí eu caí na educação física por ter essa acessibilidade em si, né? Essa facilidade da proximidade do esporte em questão. Mas, dentro da faculdade, eu já estudava muita coisa da área em si, né? Em paralelo, fazia curso de massoterapia, fazia algumas coisas em relação a isso. Sempre próximo da área da saúde em si, obviamente dentro da educação física, e que pudesse auxiliar o meu aluno. Eu pensava dessa forma, né? Um certo dia, um aluno chegou para mim e falou assim: você não pode dar aula pode dar personal para um amigo nosso? Eu falei: posso. Esse cara era dono de uma escola de acupuntura. Comecei a dar aula para a mãe dele, e a mãe dele falou assim: Cristiano, você vai fazer o curso de acupuntura. Eu falei: não, mas vai demorar, achando que, né, que ia ter muito problema para realizar o curso. Resumindo, consegui, na época ele me proporcionou uma bolsa ainda de 50% e iniciei o curso de acupuntura. E de lá para cá, não parei mais. A acupuntura foi chinesa. Aí comecei com a chinesa. Com a chinesa. Né? Perfeito. Você está fazendo me lembrar, Cristiano, exatamente quando eu comecei a fazer o curso de acupuntura. Eu fazia, na época, a Sociedade Teosófica Brasileira, a Sociedade Brasileira de Eubiose, e aí o Dr. Evaldo, que era professor, falava assim: não, você tem que fazer o curso de acupuntura, tem que fazer. Isso demorou uns 2, 3 anos. Tem que fazer o curso de acupuntura, tem que fazer o curso de acupuntura. Eu falava: tá, enrolava 1 ano, enrolava 2. No terceiro ano eu falei: eu vou.
como se fosse fazer um curso de corte e costura, né? Preparação de perfumes ou decoração de festas de aniversário. Tá bom, era mais um curso. Quando tive a primeira aula, eu olhei e falei, eu nasci para isso, caiu um mundo dentro de mim. Aconteceu com você? Perfeitamente. Conta um pouco como é que foi a tua experiência. Baldan, e era assim, né? Como eu, na época eu trabalhava, dava aula na faculdade, trabalhava com personal, e eu queria proporcionar para o meu aluno, às vezes o aluno sentia dor de um treino anterior ou de outros treinos, ou ao longo da vida, era atleta, às vezes o aluno era atleta, ou atleta no próprio trabalho, né? Que trabalha uma jornada muito grande, ou aquela senhora que fica o dia inteiro em casa e está sempre limpando casa. Resumindo, tinha muitas dores e não tinha relação com o treino. O que eu poderia fazer para melhorar essa dor? Aí eu tentava fazer ali, né, no caso, o doin em alguns momentos. E quando eu comecei a conciliar com a acupuntura, eu via isso uma coisa mais rápida. Só porque teve um problema, Baldan. Com isso, eu comecei a atender mais meus alunos do que dar aula em certos momentos. O aluno chegava e falava assim, hoje eu não quero aula, eu estou com dor de cabeça. Aí eu ia tratar a dor de cabeça dele. Hoje eu não quero aula, hoje eu estou com dor na coluna. Ia tratar a dor de coluna do meu aluno. Então, com o tempo eu fui vendo que eu estava meio, na verdade, essa parte da minha educação física minha estava se findando, né? Então eu vi que realmente eu precisava buscar o que realmente eu vim para fazer, como você mesmo comentou. Que eu comecei a me identificar extremamente nessa área das terapias como um todo, né? E de lá para cá foi só não crescendo, né? Baldan, assustadoramente rápido, vamos dizer assim, como nós conversávamos anteriormente, viemos nos falando durante a semana e as semanas anteriores, tudo é muito rápido em relação a isso. Você acha que vai demorar, mas não é. Quando você vê, igual eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, como você iniciou, quem imaginava que um professor de educação física ia sair daqui para estudar biofísica lá na Alemanha? Fui com o Dr. Francisco Viana, com o Fábio Bekele, que já esteve também no seu programa. Sim. Dr. Elias, muito bem conceituado, Elias Tamer em Goiânia. Dr. Ismael, com o Dr. Klebert também, muito bem conceituado na área de biofísica, faz um ProSync espetacular, que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aí também. Então, como eu imaginava que eu não era médico, eu fui com um grupo, basicamente, de médicos para estudar biofísica lá no congresso na Alemanha. E, por incrível que pareça, eu falei, ué, peraí, não tem nada de estranho para mim. Estou entendendo tudo que esse pessoal está falando. Não pelo alemão, né, que foi traduzido pelo Francisco Viana. Aliás, eu quero deixar claro também que é uma coisa muito... No nosso curso, eu não vou contar o alcunha que o Alexandre Távola costuma chamá-lo, mas, assim, para justificar todas as questões teóricas, por exemplo, que o Alexandre Távola coloca com brilhantismo no nosso curso, ele sempre faz uma associação, ou sempre chama o Cristiano, que acaba contando um caso aqui, um caso acolá, ou algum exemplo de tratamentos em que a teoria foi apresentada pelo Alexandre e o Cristiano, com os seus casos, com a sua prática clínica, acaba demonstrando, corroborando que aquele aspecto todo teórico que foi apresentado até então tem firme realização durante a prática clínica, com muita propriedade, sempre. O Cristiano sempre pega o microfone e coloca os casos dele ali como corroborando o que foi apresentado teoricamente. Então, mas assim, quando você foi para a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, quebrou assim a tua estrutura como quebrou a minha, você fala, caramba, o que eu vou fazer agora se eu tinha que ter estudado isso há muito mais tempo, ou isso mexeu realmente comigo, Você sentiu logo no princípio isso, Cristiano? Baldan, sinceramente, como você comentou, foi extremamente assustador, né? Para mim, falei, peraí, mas eu tenho que trabalhar com isso aqui. Aí é que a gente estava conversando. E o medo de largar as coisas que eu já trabalhava? Eu tinha um medo, né? Eu já era professor universitário, teoricamente conceituado, dava aula na PUC, né? Uma faculdade conceituada. Falei, gente, eu vou largar isso aqui dito certo por algo que tem toda essa relutância aí com as outras áreas da saúde como um todo, a acupuntura em si. E, Baldan, de repente eu me vi já na situação que não tinha para onde sair. Ou eu largava aquilo, ou eu largava. Como a gente fala, o próprio universo, vamos pensar assim, me levou a estar no processo, no meu projeto de vida que está atualmente. Você fala assim, Cristiano, hoje você faria outra coisa? Ou melhor, se você me perguntasse, isso te motiva hoje? Baldan, não tem alegria para te falar, não tem como quantificar em palavras a alegria que eu tenho
de melhorar um paciente hoje, graças aos equipamentos que a gente vem falando aí, vamos comentar também, de forma extremamente rápida, com a união da acupuntura e dessa forma que a gente vai falar um pouquinho sobre a parte prática, sabe? Isso dá extrema motivação para a gente, sabe, Baldan? Então, se você me perguntar, tem saudade da outra época? Nem um pouco. Nem um pouco. Porque naquela época eu já fui atleta, mexi com muito atleta de fisiculturismo, tive, né, muito contato, tenho ainda, teoricamente, menos, mas ainda tenho. Então é um outro mundo da nossa realidade, visando a área da saúde especificamente hoje, né? Então eu falo assim, a área de estética não tem tanta relação com a área da saúde especificamente. A área de estética é uma coisa, eu quero hipertrofiar uma musculatura, para isso você tem que entrar numa linha que você começa a ultrapassar a área da saúde, né? Verdade. Você tem que se alimentar, às vezes, 10 vezes por dia, 6 vezes por dia. E o quanto seria saudável, falando fisiologicamente, dentro da literatura antiga ou dentro das literaturas orientais que nós estamos comentando. Será que seria saudável fazer isso? Mas aí é uma área de estética. E o tanto que essa área de estética, só porque essa área de estética agrega ou agrada aquela pessoa. Então, são momentos diferentes. Naquele momento lá, para mim, era muito bom. Atualmente, para mim, não é. A área especificamente, unicamente da estética. Se você conseguir conciliar, vamos citar alguns casos aqui ao longo, Baldan, de o paciente emagreceu 12 quilos em 3 semanas. Aí o paciente falava assim, Cristiano, mas como que o paciente emagreceu? Não fui eu. Não fui eu, Baldan, que emagreci o paciente. A própria quantidade excessiva de toxina que ele foi liberando, né, ou melhor, tinha uma alta carga tóxica naquele paciente, ele foi liberando aquilo. Então não é um emagrecimento, foi uma consequência da liberação que ele já tinha anteriormente. Foi uma busca da saúde, na verdade, que fez com que ele emagrecesse. Aí foi uma consequência à estética, mas não a estética propriamente dita que nós buscamos, né? Então é muito amplo, né, Baldan? Tudo isso aí nos deixa cada dia mais feliz de trabalhar com isso, sabe? Com esse exemplo, né, praticamente o Cristiano Ferreira, ele é o exemplo prático do que a gente já vem preconizando desde 2009, que é a junção da medicina tradicional chinesa com o que há de mais moderno na área da física quântica, mecânica quântica e a aplicação desses conhecimentos na área da medicina, da promoção da saúde, da qualidade de vida e bem-estar. Quando é que você começou a pesquisar os equipamentos da nova ciência, começou a agregar essas questões quânticas no seu consultório, na sua prática clínica? Baldan, isso aí tem uma história interessante também. Eu até peço perdão, eu esqueci de relacionar um grande médico que foi com a gente para a Alemanha, que foi que eu trabalhei com ele, o Dr. Dilaor Vinhal. Eu comecei a trabalhar com ele, infelizmente, ou felizmente, ele está em outro plano no momento. Ele trabalhava com Vega, muito conhecido, né? Os equipamentos da Vega, equipamentos alemães. Até lá eu não tinha a mínima ideia. Nem do que é. O que seria isso? Não. Esse amigo meu, Kleber, chegou e falou assim, não, Cristiano, é fácil. Aí fui lá começar a fazer o examezinho do Vega, que não é tão fácil assim como o ProSync, leva tempo. Depois de um tempo você consegue lidar com isso. Então, eu comecei, após o curso de acupuntura, o doutor Elias me sequestrou, você vai trabalhar comigo. E dentro dessa linha, ele, vamos dizer assim, ele me acolheu de forma extremamente paternal, o doutor Elias, dentro disso. E dentro essa mililação que ele teve comigo, logo o Kleber me chamou para trabalhar em outro local com ele. Isso eu estava na faculdade, dando aula em faculdade, trabalhando na clínica do Dr. Elias e comecei a trabalhar na clínica do Dr. Dilaor. Aí eu fui tendo cada vez mais paixão por isso. E um certo congresso que o Dr. Elias me chamou para ir, que era o congresso ortomolecular. Do Dr. Efraim? Do Dr. Efraim, perfeito. Estava lá Alexandre e companhia. Alexandre da Nova Ciência. Da Nova Ciência, Alexandre Távola. E o seu séquito. O Silvio, que agradeço. Que teve aqui recentemente, inclusive. Agradeço imensamente pela paciência que eles têm conosco, né? Não diria só comigo, mas conosco, porque é uma área teoricamente nova. Para a gente é muito novo, né, Baldan? E essa aí da Alemanha, só fechando esse raciocínio, sabe o que me deu, Baldan? Eu fiquei com vergonha. Porque até então, trabalhar com tudo isso era muito novo, correto? Mas aí da Alemanha, quando eu tive a oportunidade de ver clínicas de 3, 4 andares, Baldan, pautadas em tudo isso que nós trabalhamos, aí você percebe assim, poxa, eu estou com vergonha de duvidar disso lá atrás, mas eu não tinha embasamento disso. Então eu vim meio pelo lado inverso, eu estive em contato direto com a prática para depois ir
vim moldando aos poucos pela teoria, sabe? Então, na Alemanha, isso é muito comum para a gente, ou para eles lá. Isso me deu, então, um pé no chão. Poxa, então, realmente, isso funciona. E depois conheci o Alexandre, comecei a largar os equipamentos da Vega, através da Nova Ciência. E detalhe, eu tive mais resultados, ou resultados mais rápidos com os equipamentos da Nova Ciência do Alexandre, eu já comentei isso em curso também, do que os equipamentos que eu trabalhava anteriormente. Então, vamos dizer assim, foi um casamento muito legal da Nova Ciência com os trabalhos que eu já realizava com a acupuntura, juntamente com os trabalhos dos equipamentos ligados à biofísica atualmente. São 2 horas e 53 minutos. Aliás, o que o Cristiano Ferreira está falando é uma coisa que a gente sempre tem dito aqui. A acupuntura que a gente pratica aqui no Brasil, ele foi para a China, e eu falo aqui na frente dele, que foi para a China lá, estudar lá. A acupuntura que a gente faz aqui no Brasil é melhor do que a acupuntura chinesa que se pratica hoje lá. Estou falando mentira ou não? E nem no Japão, hein? Nem no Japão. No Brasil, nós praticamos a melhor acupuntura do mundo, porque seguimos as tradições, principalmente a aba, que a gente estudou o Imperador Amarelo, a gente estuda as ciências clássicas chinesas, que é proibido na China até hoje, por conta do evento de Mao Tse Tung, né? Que perseguiu o imperador, e o taoísmo é baseado na filosofia do Imperador Amarelo, né? Então não tem como uma coisa com a outra. E a prática da criatividade do brasileiro faz com que nós pratiquemos, sim, a melhor acupuntura do mundo, e também concordo com ele com relação aos equipamentos criados aí pela genialidade do Alexandre Távola, que está nos assistindo. E não tem nenhuma puxação de saco nisso, não, mas é questão de, né, a gente sabe o que está falando, né? E, aliás, eu quero anunciar aqui os cursos promovidos tanto pelo Instituto Bem quanto pela Nova Ciência, antes de encerrar nossa meia hora aqui na TV aberta aqui de São Paulo. No dia 6 e 7 de abril de 2019, desse mês, portanto, desse ano, 6 e 7 do próximo mês, desordem do espectro do autismo, do autista, né? O autismo em revisão, quais são os sintomas, abordagem integrativa, intoxicações e presença de infecções características, visão diferencial de vários processos, do ponto de vista neurológico, endócrino e metabólico, mecanismos terapêuticos para detox e terapias frequenciais, medicina chinesa no autismo. Vamos falar dos equipamentos, do PC Zapper, microscópio Potentizer, ProSync, RPD, Harmonizer, Hidrovitalis, NeuroSpa, né? Então, as informações para esse curso é o 95687-5835, 95687-5835 e o 3904-9832, 3904-9832. No dia 18 e 19 de maio terá o curso de emagrecimento e alta performance, e nos dias 29 e 30 de junho, microscopia óptica de campo claro e campo escuro, dias 29 e 30, mesmo telefone, tá? 95687-5835 e o 3904-9832. Eu com certeza estarei nos 3 módulos e o Cristiano também, né? Com certeza. Você vai dar autógrafos lá no curso? Eu vou tirar uma fotinha com você aqui depois, Valdo, e postar lá para ficar famoso, tá? Para ficar famoso, né? Não é nada disso. O Cristiano é um grande exemplo, como eu disse no início. Aqui tem 2 coisas, né? A gente só fala a verdade e só senta na cadeira aqui para dar entrevista. A gente brinca com cachorro grande, cachorro pequeno não. Às vezes aparecem umas pessoas que mandam mensagens assim, olha, eu faço isso, faço aquilo, seria uma ótima entrevista para o seu programa. Eu falo, dá aquele banho que para ali né? Muitas pessoas acham assim, tem que ter critério, a gente tem que ter uma filosofia. O Saúde está há 10 anos já no ar e tem todo um critério, só tem grandes entrevistados. Francisco Viana, o doutor Francisco Viana já esteve aqui, o Fábio Bechelli já estiveram aqui também, e outros, né, que trabalham com VHTS, outras pessoas falando de REAC, falando de coisas, pessoas que têm que agregar e segundo a filosofia que nós seguimos, né, uma filosofia que nós seguimos, é uma proposta, é um objetivo, tem que estar alinhado com isso, de acordo com nossa perspectiva, nossos objetivos, né? Que não é simplesmente promoção do que fazer, que a gente é o ótimo, que a gente é o máximo. Não, nós estamos na vanguarda, concorda comigo? Nós estamos na vanguarda da evolução e do casamento da física quântica com a medicina, não é isso? Você sente isso, um desbravador? Um bandeirante? Aliás, já está com um palitozinho de bandeirante. Isso aqui foram
Ordens supremas. Superiores. Ordens superiores. Superiores. Obedece e pronto. Valdan, é assim, eu já conversei várias vezes sobre isso com o Tábua, sabe? Com o Alexandre, com o Silvio também. É assim, nós estamos realmente, nós nos sentimos realmente numa vanguarda. Não eu me sentindo como um desbravador, mas é uma onda no geral, né? Nós, falando anteriormente aqui, citava rapidamente aqui o próprio físico Isaac Newton, falando nos bastidores aqui, ele comentou que ele só conseguiu enxergar mais longe porque estava sobre os ombros de gigantes. Nesse caso aqui, nós não estamos sobre os ombros de gigantes, nós estamos em união, né? Então, nós estamos a cada vez mais conseguindo galgar novos horizontes com essa linha nova de terapia, justamente por estarmos cada vez mais unidos. Então, eu tenho uma informação baseada pelo equipamento, pelos equipamentos, e você vai agregar uma informação sua, outra pessoa do curso agrega de uma outra forma. Então, você acaba se sentindo, Baldan, como eu te falei, você acaba tendo uma resposta cada vez mais rápida, obviamente. Fala, poxa, teve um paciente que chegou aqui com infiltração e não teve uma resposta rápida. E já teve um outro de 3 infiltrações, também não teve resposta rápida. E às vezes com uma sessão, 2 de laser imprint, que a gente estava comentando, partindo um pouquinho pela linha de fótons, eu consigo impregnar determinadas substâncias bioquímicas através de um processo biofísico. Então eu colocaria dentro colocaria um frasco e coloco ali, por exemplo, vamos lá, procaína, né, no caso. Eu não estou, então, utilizando de pontos de acupuntura para amenizar a dor do paciente, mas sem punturar o paciente. Isso que é uma coisa legal. Então, eu vou utilizar isso através de um imprint da substância que está aqui, o corpo vai ser impregnado e absorver a informação bioquímica para o processo biofísico. Isso é muito bonito, Baldan. É demais. Sabe? E o mais interessante do paciente falar assim, poxa, a minha dor acabou. Então, eu vou te falar uma coisa, Baldan. Essa foi mega interessante. O trabalho que eu defendi para terminar a pós de acupuntura japonesa, você podia usar uma técnica e o mínimo de pontos possível. Eu usei a acupuntura craniana, de Yamamoto. Yamamoto. Perfeito. Em um ponto para diminuição de dor de joelho. Era estudo de caso. Precisava de 10 sessões. Em 4, o paciente não tinha dor mais. Tinha mais dor nenhuma. Espera aí, laser. Eu não usei agulha, foi laser. Maravilhoso, maravilhoso. Eu quero, encerrando aqui a meia hora, eu quero me despedir do pessoal da TV Aberta, aqui de São Paulo, né? Estão assistindo aqui o nosso programa pela TV Aberta, canal 9 da NET, canal 186 da Vivo, canal 8 da Vivo Fibra, e também pelo site tvaberta.tv.br. Convidando vocês aqui de São Paulo a acompanharem nosso programa Saludes, todas as sextas-feiras, na TV Guarulhos, canal 3 da NET, no site www.tvguarulhos3.com.br. Assistam na sexta-feira com a gente às 14h30, porque vocês vão perder agora a última meia hora dessa entrevista maravilhosa com o Cristiano Ferreira, que vai dar muito continuidade, vai contar casos de atendimentos, vai ser maravilhoso. Mas encerramos aqui na TV Aberta e convido vocês a assistirem ao vivo na próxima sexta-feira, sempre sexta-feira, 14h30. Esse coração chamado Cristiano, Alexandre Távola. Ale, ó. Que Ale. Como é que foi o casamento desses processos de física quântica, dos equipamentos da nova ciência, para poder... Esse casamento com a medicina oriental, com as técnicas orientais? Baldan, como eu vinha falando, é assim... Vou dar vamos começar a dar exemplos mais práticos. Casos. Vai ser até melhor, casos. Eu tenho atendido muitas crianças, até interessante, bebês. Aí você vai falar assim, Cristiano, como tem atendido bebês? Tem uma técnica japonesa, conhecida como Shonishin, que não usa agulha de perfurar, de punturar, né? Então, através do Shonishin, eu consigo, como você mesmo já comentou até nas nossas redes sociais lá, eu consigo equilibrar os meridianos de acupuntura de um bebê, independente da idade, dos dias de nascimento dele. E eu faço a união disso com o Color Gen, que é uma cromoterapia. Só porque não é uma simples cromoterapia, é uma cromoterapia modulada com uma frequência específica de um fitoterápico, de uma homeopatia, uma cromoterapia de, por exemplo,
ou biorregulação de algum órgão que está afetado, então eu faço o Shonishin, que é uma técnica extremamente rápida, que eu consigo unir a linha da acupuntura japonesa, verifica através dos meridianos quais estão mais desregulados, através do toque mesmo, da percepção tátil, e dentro disso eu vou unindo com o Color Gen. Baldan, assim, é assustador o que as mães nos dizem. O que é o estímulo dessa técnica? Como é que é? Seria o seguinte, eu vou apalpar, vou falar de forma extremamente rápida, eu encosto no bebê e dali eu vou vendo as diferenças de temperatura dentro dos meridianos. Qual meridiano está mais quente, mais frio, correto? Uhum. Eu vou vendo qual meridiano está mais úmido, mais quente, mais seco. E conforme vem passando por diferença de materiais, como cobre, aí já vamos falar também de assimilação de frequência. Uhum. De cobre, alguns materiais de latão, prata, algumas agulhas são de ouro, utilizados também, porque para fazer o estímulo necessário. Mas não puntura? Nada, não puntura. Eu encosto assim, ó. E em bebês muito novos, a agulha não trisca. Na verdade, meu dedo trisca bem pouco. O estímulo vai ficar no máximo, bebê novinho de menos de um mês, 2 minutos, um minuto no caso. Mas aí eu impregno o auxílio do Color Gen. Baldan, é assim, ó. Nós nos impressionamos a cada dia com as respostas que as mães nos dão, sabe? Então, é uma maneira de enxergar fora da caixinha, como eu falei que lá na minha infância eu já tinha uma maneira de enxergar fora da caixinha. Então, você começa a enxergar uma coisa, peraí, se eu fizer essa união com isso, vai ser melhor? Você fica espantado com a resposta, baseado na literatura, não estou tirando nada da minha cabeça, como você comentou no seu programa anteriormente. Então, é tudo baseado na literatura. A literatura está me respaldando em tudo que eu estou fazendo aqui. E no Color Gen você usa que tipo de programa quando você faz a aplicação? Excelente pergunta, Baldan. Então, eu posso estar utilizando ali fitoterápicos específicos. Os bebês nos procuram muito por cólica, por insônia, né? As mães nos procuram. Eu posso utilizar ali uma biorregulação de parte intestinal, eu posso utilizar ali uma biorregulação de parte estomacal, eu posso utilizar ali biorregulação do ambiente, dependendo do caso eu faço biofeedback com o bebê, que dá para fazer também, a mãe segura, se necessário com a luvinha ali. O biofeedback é demais, né? Não, o biofeedback é simples, ele faz uma leitura dentro do que o indivíduo está precisando, ele mesmo se corrige com as cores específicas ali. Então, vamos imaginar que eu preciso de determinado percentual de hormônio, vitaminas, minerais, ele vai me devolver todas essas alterações que o meu corpo se encontra neste momento em cores. Poderia ser bioquímico? Pode, mas ele está me devolvendo por frequências em cores. Ele lê e ele mesmo faz essa resposta. Então, eu não tenho muito sofrimento com isso. Mas o mais legal é que eu consigo colocar, por exemplo, uma mamadeira do bebê com tudo que ele estava em deficiência ou alterado, impregnado ali. Essa mamadeirinha, falando quanticamente, vamos dizer assim, está impregnado nessa água ali, que seja no leite, que ele pode ser, inclusive, reproduzido em outros dias ou ao longo do dia em questão, sabe? Que a resposta acaba sendo um pouco mais rápida. Então, Baldan, cada dia que passa, a gente agradece cada vez mais pela genialidade dos meninos da Nova Ciência, né? Que tem conseguido fazer cada vez mais, nos dar essa facilidade com os equipamentos e, consequentemente, poder ajudar mais pessoas, né? Eu tive recentemente um caso na clínica, Cristiane e telespectadores, uma pessoa que chegou com muita alergia, queda de cabelo, alopécia, aí veio junto com a esposa já queria levar ele para o psiquiatra e, se possível, já internar ou enjaular o marido. E estava com muita coceira, dava episódios de coceira muito grande, enfim, uma coisa muito complicada. E aí a gente fez a acupuntura e eu fiz o Zapper, que é um processo para alopecia, para processo alérgico, que era 40 minutos, eu acabei fazendo 25 minutos. Não teve mais crise nenhuma, Cristiano Ferreira. E eu sei que a sua experiência com o Zapper também é bem interessante, não é? Baldan, e é engraçado, né? A gente fala, igual, às vezes as pessoas nos ligam ou nos encontram nos cursos, não parece, mas tem mais de 10 anos que eu trabalho com isso. Então, você fala assim, poxa, é um chãozinho, né? De trabalho na área de biofísica em si, com a coligação com a acupuntura, ou física quântica, que chame como queira. Isso deu um salto, ou melhor, um salto quântico extremamente
elevado para a resposta dos pacientes, que você percebeu a mesma coisa no seu dia a dia. Então, nós percebemos que o paciente, vamos lá, pegar um paciente de enxaqueca, que usava pontos básicos de acupuntura, que começava a responder ali com 8 sessões, às vezes o paciente respondia com 3 sessões. Então, isso nos dava uma margem cada vez mais rápida de resposta. Não é, obviamente, que eu tenho pacientes que não responderam bem ao tratamento. Tem, como você tem, todos nós. Mas a grande maioria dos pacientes respondem de forma assustadoramente rápida. Baldão, eu comentei nos bastidores com você, eu preciso relatar isso aqui também. Eu tratei uma paciente com melasma, né, manchas na face, que alguns falam que tem relação com a parte da gestação, alguns vão falar isso, outros ou não. Mas é uma mancha que acaba incomodando muitas mulheres. Consequentemente, depois de passá-la no ProSync, verificar os níveis de intoxicações que ela tinha, de agrotóxicos, de metais tóxicos. Balda, na 4ª sessão, eu cheguei na clínica, ela estava me aguardando na recepção, eu precisava falar com você. Você está vendo uma coisa diferente? Engraçado, seu rosto parece diferente. Falou, não está diferente. As minhas manchas praticamente desapareceram. Baldan, realmente, mas foi assim, assustadora a diferença que deu no processo alérgico? Não, era um melasma que dá alterações a nível... Não, sim, mas você tratou como se fosse... Baldan, deixa eu te explicar para o pessoal entender, né? Era como se tivesse uma borboleta literalmente na face, de uma mancha escura, né? Porque falar de termo não adianta. Então, falando para as pessoas visualizarem. Era uma mancha escura que ela tinha, que parecia literalmente uma borboleta. E essa mancha teve uma redução de forma abrupta, não foi a única paciente que fez isso. Então, nós fizemos Zapper, Hidrovitalis e acupuntura baseado no ProSync. Então, o ProSync me deu essa base, né? Então, no ProSync eu verifiquei quais eram os desequilíbrios, possíveis intoxicações. Baldão, a gente acaba tendo assim, independente de ser um bebê de 5 dias ou um bebê mais idoso de 100 anos, é um ser vivo. Para mim não muda a relação de falar assim, é uma alteração que está no organismo dele. Eu vou enxergar, assim como a medicina oriental nos ensina, eu vou enxergar ali então as possíveis faltas de interações com o organismo. E dentro disso tentar corrigir. Alguns são mais rápidos, outros demoram um pouco mais. Mas no geral é tentar enxergar o que está desequilibrado e tentar equilibrar. Eu quero dar boa tarde aqui, agradecer a genialidade, a bondade, o trabalho muito interessante, eu digo aqui, nos cursos que o Cristiano sempre nos serve, né, sempre nos dá exemplos práticos das teorias que estudamos. Eu quero agradecer aqui para algumas pessoas que estão se manifestando, a Sônia Paula chegou agora, boa tarde, Baldão Cristiano, boa tarde, o Alexandre Távola já se manifestou, Rogério Amorim, boa tarde, amigos quânticos. Rogério Amorim, a Eleida Lamara também dando os parabéns aí, batendo palmas aí à sua entrevista. Um abraço para a Eleida Lamara. Então, vamos colocar nossos GCs aí, eu peço para o Pedro Poi colocar, por gentileza, nossos GCs. Obviamente que os equipamentos da Nova Ciência podem ser comprados diretamente à fábrica, à empresa, mas nós temos uma loja virtual, que eu, na verdade eu comecei essa loja virtual porque a gente fazia os cursos uma vez por mês, e a loja virtual colocou todos os produtos da Nova Ciência. Eu sou representante da Nova Ciência, no sentido de começou a atender os colegas que vinham de fora de São Paulo, que precisavam dos equipamentos. Começou assim, hoje, felizmente, a gente atende muitas pessoas, que tem alguns casos, né? Estou atendendo um casal, por exemplo, que está fazendo Hidrovitalis, as pessoas estão encantadas. Eu falei, ao invés de ficar pagando as sessões por sessão, vale a pena você comprar o Hidro Mini, faz para você, para a esposa, para o filho, vale mais a pena, né? Vai ficar mais caro pagando as sessões, que eu eventualmente vou ficar cobrando por conta das sessões, do que você comprar o aparelho e te dar independência para que o casal aplique entre eles e acabe aplicando em outras pessoas. Às vezes vale a pena um investimento menor no próprio aparelho do que onde muitas pessoas podem ser beneficiadas. Então o endereço eletrônico é esse, loja.jcbaldão.com.br. Tem lá o Hidrovitalis, o Zapper, tem o próprio ProSync, que exige-se um pouco de treinamento, tem o Hidrovitalis grande, tem o laser, todos os aparelhos da Nova Ciência estão disponíveis na nossa loja virtual. Qual outro GC, Pedro Poi? Felipe Poi, ele fica louco, eu sempre chamo ele de Pedro, mas é Felipe. O site www.jcbaldão.com.br, tem mais as mídias eletrônicas,
O Instagram, que eu tenho alimentado muito pouco por falta de tempo absoluto, @jcbaldan.com.acupuntura. O Salutes tem 9 anos no ar, vai fazer 10 anos no próximo dia 13 de junho. Todos eles podem ser vistos em 2 canais do YouTube. Tem o meu nome, João Carlos Baldan, e o canal Além de Agulhas. Para entrar em contato comigo, marcar consulta, ter informações, etc., o telefone é 11 97 719 2266. 11 97 719 2266. Nós estamos fazendo o programa. Acabou, né, Felipe? As GCs? Ele não pode falar comigo, porque senão vaza no ar. Eu tenho que perguntar e tenho que imaginar a resposta, né? Comprado. Telepatia. Telepatia e bola de cristal. Eu bato no microfone e ele fica pé da vida toda hora que eu faço isso. Se mexe muito. Eu sou um chinês descendente de italiano, então é chinês de Roma. Sabe como não é? Então não dá para falar sem mexer a mão. Tenho o prazer de estar recebendo, né, de receber hoje aqui o Cristiano Rocha Ferreira, que é educador físico, com cursos de especialização em acupuntura chinesa, japonesa, com biofísica na Alemanha, e um grande colega, um grande pesquisador, porque o que a gente faz muito no nosso consultório também eu particularmente faço, e ele faz muito mais e melhor do que eu, que é integrar várias técnicas, buscar novas coisas. Outro dia eu fiz o Zapper junto com a acupuntura, eu vi as agulhas mexerem nos meridianos, afetos, é uma coisa maluca, né? Porque a pessoa tá recebendo o Zapper, aí você pica também as agulhas e tal, e aí as agulhas começam a mexer, começam a ampliar o efeito, e as pessoas perguntam, mas pode fazer isso? Pode, porque a gente sente que pode, está fazendo, e a gente sabe que está fazendo melhor. Então a gente é meio desbravador mesmo, né? Perfeitamente. Baldan, você comentando sobre o Zapper, é assim, né? Várias pessoas que estão assistindo conhecem um pouco o Zapper e outras não. O Zapper, então, é um equipamento emissor de frequência, ele consegue regular o nosso organismo, também considerado um desparasitador eletrônico, né? Ele consegue fazer uma linha aí antiviral, antibactericida, de parasitas, regulação do sistema nervoso, regulação dos órgãos como um todo. Mas ele tem uma particularidade que eu gostaria de comentar, que muitos acabam deixando passar aí, né? Lógico que a pessoa mais apropriada para falar isso seria o Távula. Eu não tenho capacidade e gabarito para falar, mas um pouquinho de prática. Você já viu que ele pisca, né? Sim. Agora tem um detalhe, ele pisca sempre. Ele sempre pisca. É. Só porque o que vai acontecer? Ele vai piscar de uma forma tão rápida que a nossa visão mecânica e rudimentar, ou a nossa visão extremamente mecanicista, vamos dizer assim, não consegue visualizar, mas ele está piscando sempre. Só porque ele está piscando 4.000 pulsos por segundo, 3.000 pulsos por segundo. Aí, de repente, o paciente chega e fala assim, olha, hoje está piscando, porque você usou uma frequência diferente da anterior, e às vezes está lá 3 pulsos, 3 ciclos, 3 hertz por segundo, e ele está lá assim, piscando. Não, piscando ele está sempre. O problema é que as pessoas não entendem que os nossos olhos não conseguem acompanhar. Exatamente. Aí, Baldan, eu vou te incomodar mais. Essa semana eu conversei muito com a Ale sobre isso também, brincando com ele, porque, na verdade, como tudo vibra, nós temos o nosso ciclo, então nós estamos piscando a todo momento aqui. Todos nós estamos piscando, nós estamos ciclando a todo momento. Isso é o que acontece com as células. Elas estão ali, ó, os átomos, 15 trilhões de vezes por segundo. Então, se você imaginar, isso é extremamente rápido, nós não conseguimos nem mensurar, perceber o que realmente está acontecendo falando desses números. Então, pensa como essa história de ciclos que nós estamos piscando aqui a cada instante. Isso é fora da nossa realidade pensar isso, né? Não, mas a física quântica fala na função do colapso de onda, justamente, né? Tem hora que fica piscando, hora é onda, hora é energia, hora é energia, hora é partícula, hora é energia, hora é partícula. Que é essa relação que a gente está falando do Zapper, porque ele está ali num extremo tão rápido que os nossos olhos não conseguem acompanhar. O Cristiano Ferreira tem um defeito grave, tem um grave defeito. É? Conversa muito. Não é isso, não é morar longe. Mora longe. Uma horinha de Goiânia, aqui é uma horinha. Goiânia. Está em Goiânia, é uma hora mesmo, né? Uma hora rapidinho, né? 1h20. 1h20. Mais tempo que vocês gastam no trânsito. É verdade. É verdade, mais tempo que a gente gasta no trânsito aqui, a gente trabalha e casa, provavelmente, né? É verdade, isso é verdade.
Cristiano, hoje a gente sabe, você hoje presta serviço para médicos, inclusive para exames, você faz para o ProSync. Que tipos de avaliações você faz, de apoio à medicina convencional lá na tua cidade? Baldan, é assim, aos poucos nós estamos nos tornando cada vez mais conhecidos, né? Aos poucos, falando da boca para fora, porque são mais de 10 anos, né? Mas as pessoas têm ouvido cada vez mais falar do nosso trabalho, que é a utilização do ProSync, que é uma verificação dos desequilíbrios minerais, vitaminas, possíveis intoxicações, metais tóxicos, agrotóxicos, aditivos químicos. É bem extenso a lista, né? Então, tem nutriólogo que nos manda um paciente para saber, assim, se aquele paciente dele está com alergia alimentar. Se ele está com alergia alimentar, ele está com alguma linha de parasitologia? Ele está com alguma intoxicação? Aí ele manda, dentro dos preceitos dele. Tem um oncologista que manda, tem ortomolecular que manda para a gente. A gente consegue fazer também dentro da linha do microscopia de campo escuro, que é espetacular. O Rio Doraco, que a gente faz também, né, que é o Rio Teste, que é também maravilhoso da também, Nova né? Ciência. Hoje nós trabalhamos também com o BioWell, né, que é do Neto aí, que está trazendo para a gente cada vez mais força aí, que é o bioeletrografia, né? Então a gente tem uma linha aí até extensa na área de diagnósticos e também na linha de tratamentos. Então, É uma coisa realmente que está crescendo, né, cada Cristiano? vez mais. E além disso, você tem grandes histórias e grandes exemplos, né, de tratamentos. Obviamente que hoje, você acha que falta quanto para o nosso programa acabar? Uns 20 minutos. 10 minutos. É bem rápido. É muito rápido. As pessoas às vezes chegam aqui e falam assim, nossa, mas é 1 hora de programa, será que eu tenho tanto conteúdo para falar? Eu fico olhando, eu falo, senta aí, fica quieto. Aí acaba o programa e falo, mas já acabou? Já está acabando, né? É claro que tem a simpatia do apresentador, que fala bastante. muito, né? Tem gente que fala assim, pô, você fala muito, fala, o programa é meu, eu falo do quanto você quiser. Né? Não é, Pri? O programa é meu, você não gostou, assiste outro, né? Esse é o jeito que eu criei o programa, o programa é como um filho, é como a nossa clínica, como o nosso trabalho. A gente começa e ele vai tomando identidade, ele vai criando e vai se tornando algo que às vezes foge ao nosso controle, né? Mas eu tenho certeza que já está convidado para você vir aqui outras oportunidades, né, Cristiano? Que eu gostaria muito de que você contasse os seus casos, como isso, né, que você está falando, se associa a Color Gen com a acupuntura japonesa de triscar a agulha de acordo com a palpação, né, do calor e frio, que aliás o pai da medicina, Hipócrates, fazia com o barro, né, que é a base. Que a termografia surgiu disso, exatamente, né? Quer dizer, é por isso que está tudo embrincado, né? A termografia faz o quê? Fotografia do calor. Hipócrates punha terra para fazer onde ver a terra úmida, né? Para ver onde secava, para ver onde estava quente mais ou frio. inflamado ou menos inflamado. Exatamente. É a mesma relação. E hoje você também faz isso, também Justo. pesquisa muita coisa. O que mais você tem feito, Cristiano? De associação, de pesquisa, de busca. Baldan, pesquisar, a gente pesquisa tudo, sempre. Né? Tudo. Olha só que interessante, né? A gente tem, como eu te falei, nós não estamos aqui sozinhos. Nós temos uma leva de profissionais que sempre nos auxiliam ao longo do que eu citei, ao longo do programa. Um senhor fitoterapeuta que me ajuda muito falando de argila. Ele tem uma argila espetacular, que ele tem o dia certo de colocar a argila no sol, a lua certa de fazer uma colheita, né? Quanto tempo ele fica ali, qual o sereno que ele pega mais. Então, isso acaba dando mais resposta também aos tratamentos. Eu consigo pegar nessa argila que o senhor Timóteo faz para a gente e impregnar também um percentual de frequência, que é legal. Então, vamos imaginar, eu posso fazer na área lá que seja da face, para celulite, eu faço impregnações, seja com Collagen, seja com o Potentizer também, que isso aí leva um programa inteiro para falar sobre ele. Ou até com o próprio Zapper, ou com a RPD, né? Que é via plasma, uma das outras condições que a matéria nos proporciona, não só o sólido, o líquido e o gasoso, né? Mas como o plasma também, considerado como a quarta estado da matéria. Assim como o novo que tem atualmente agora, que é o Bose de Einstein, condensado de Bose de Einstein, que fala que o átomo pode estar realmente em 2 lugares ao mesmo tempo, ou melhor, a matéria, né, em si. Nós dois podemos ocupar o mesmo lugar no espaço. Antigamente não podia. Então, dentro dessa teoria dele, nós poderíamos ocupar o mesmo lugar no espaço. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Na teoria dele, ocupam.
Então, Baldan, dentro disso a gente vem pesquisando. Tem um pessoal também que nos ajuda muito, a Débora, o Ricardo. A gente está sempre pesquisando, sempre atrás de novas e novas agilidades na terapia. E, obviamente, os equipamentos do Alexandre dão uma agilidade, assim, de forma muito ampla. Vamos dar vários exemplos aqui do próprio Zapper em si, mas quem manda isso, Baldan? A sua terapêutica, por exemplo, que acaba sendo a pulsologia, que é uma maestria profunda que boa parte dos chineses não tem mais. Eu uso o ProSync, mas vai ter alguém que usa só a termografia, vai ter outro que vai usar, por exemplo, só o pêndulo, eu esqueci aquele que o pessoal usa bastante. O Aurameter. O Aurameter. Então, isso aí, o O-Ring Test, que é muito usado nas terapias orientais. Muito. Mas dentro disso aí, o ProSync me dá ali, ó, porque quanto menos eu errar, mais fácil o paciente sai daquela condição. Sim. Um exemplo extremamente rápido, Baldan, que as pessoas confundem bastante, uma célula cancerígena. Ela é uma célula que nada mais perdeu a identidade, falando de vibração. Ela começou a perder a identidade. A gente fala assim, mas o fulano está com uma célula ruim. Não é uma célula ruim, a célula é sua. Aquela célula sua, ela perdeu a identidade. Ela parou de fazer ou mudou a vibração dela, ou mudou a alteração, a função. Eu brinco e falo assim, ó, o papel daquela célula era limpar essa sala. De repente, ela começou a sujar essa sala como achando que era a melhor coisa que ela estava fazendo. Então, não é de maldade, ela mudou a função básica originária dela. Tem uma médica que eu gosto muito, uma amiga, ela até falou que ela explica que o câncer talvez seja um jeito de a gente querer se perpetuar, porque ela quer se viver e se alimentar e fica voraz e etc. É uma técnica bem interessante, é uma senhora já aposentada que eu respeito muito, uma estudiosa, eu tratei ela com acupuntura, muito maravilhoso. Aliás, você falou da pulsologia, eu quero anunciar que dia 23 e 24 de março darei um curso sobre pulsologia chinesa. Será dia 23 e dia 24 de março. Maiores informações pelo 2495-1239, 2495-1239 e o 95687-5835, 95687-5835. Para profissionais da área da saúde, preferencialmente, acupunturistas, médicos, enfermeiros, psicólogos, mas quem quiser, é muito interessante, a gente faz a pulsologia, que não anula ProSync, Rio do Oraco, nada. É um somatório, é um somatório. Como a gente estava falando. Como você disse, é bastante interessante, que hoje na China ainda não se faz mais isso. Tem um colega da ABA que foi lá, ele foi lá no hospital, pegou o pulso, falou assim, o chinês falou, não, a gente não pega pulso, isso é coisa antiga. Tem um aparelho, hoje tem um aparelho que faz isso lá. Coisa antiga. E o Japão, que eu estive recentemente, ô Baldan, só complementando a sua fala, Sim. No Japão, pasme, as pessoas estão deixando de usar as terapias orientais, ou japonesas especificamente, e começando a usar a linha de medicamentos, que eles estão achando mais rápido. Então, eles estão cada vez mais se americanizando, ou se ocidentalizando, e nós orientalizando. É verdade. A Sônia Paula fala assim, esses esclarecimentos preciosos, Cristiano, além de simpático, jovem, é muito inteligente e intuitivo. Muito obrigado. Sônia Paola, sempre acompanha nossos programas. Obrigado, Sônia, pela sua observação, na qual a gente, obviamente, que concorda. Tinha uma pergunta feita pelo Dr. Neto, que é um irmão, um amigo nosso, sempre colega. Ele havia feito a pergunta seguinte, eu repasso, em feridas cronicamente abertas, o que a acupuntura pode auxiliar? Aldan, depende da ferida, né? Depende da ferida. Tem até, acho que no nosso Instagram lá, tem um que nós usamos, um acessóriozinho que a Nova Ciência tem. E fica parecendo um merchan, né, Baldan? Mas eu já trabalhei com várias linhas de equipamentos, sabe? Então eu acabo tendo mais facilidade de trabalhar com esses equipamentos devido à agilidade. Sim. Acho que chama Photon Blue, que ele é justamente para regeneração. Eu uso bastante ele, Baldan, para regeneração de feridas, sabe? Fora isso, óbvio, a gente usa a própria TMS, a estimulação transmagnética, agiliza bastante. A própria acupuntura, eu posso unir a acupuntura, as agulhas em volta da ferida. A circlagem. Perfeitamente. Eu falei exatamente juntamente disso, eu começo a unir. Eu posso unir com a cromo, eu posso unir juntamente disso, eu posso fazer a união da transmagnética, como a gente está falando, da RPD. Então, é bem amplo, né, Baldan, todo esse processo, né? A gente consegue... E tem paciente que vai responder só com ele. Tem paciente que você vai ter que tirar mais coelho da cartola, né? Exatamente. Maravilhoso. Porque as pessoas falam assim, mas o que você faz? Por que um paciente resolve, com outro não resolve? Eu tenho um outro caso de alopécia, de uma mulher
E eu faço mesmo os protocolos que eu fiz com o rapaz que em uma sessão resolveu tudo, e com ela o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque tem trauma, tem que trabalhar com terapia neural, tem que buscar história de vida, familiar. Um monte de outras coisas. Por isso que cada metabolismo é um metabolismo e o tratamento acaba sendo único, né, Cristiano? Extremamente único. Cristiano, nós temos 3 minutos para encerrar o nosso programa. Eu gostaria que você passasse os contatos para as pessoas que tiverem interesse em entrar em contato contigo, saber do teu trabalho, tanto da tua cidade como do resto do Brasil e do mundo, porque o nosso programa vai para a Arábia, vai para o Japão, vai para a Arábia. Os parentes da minha esposa lá e do meu sogro aí, ó. Ó, o pessoal do Líbano já está mandando mensagem ali já. Já está, o pessoal lá do Catar, inclusive. Tem gente do Catar que assiste muita gente. Tem os pilotos, né, que fazem esse trajeto, muita gente em Portugal, Estados Unidos, Inglaterra. Né, a gente tem contato aí com muitas pessoas que acabam fazendo comentários. Então, quem quiser falar com o Cristiano, quais são os contatos? Baldan, é assim, nós temos um instituto em Goiânia chamado Envida Instituto. Dentro disso, a gente consegue fazer uma linha bem ampla de tratamento, né? Seria interessante o pessoal acessar pelo próprio Instagram, @envidainstituto, e o telefone, como está sendo colocado ali, para o pessoal entrar em contato. Esse telefone é um WhatsApp, pode 62 9991. 62, perfeitamente. 9991-9628. Isso. Esse é o contato para falar com a gente lá, quiser marcar consulta. Se a gente tiver oportunidade e condições, a gente tira dúvida do pessoal também, mas não é sempre que dá tempo. Para conhecer a clínica, etc. A gente sempre tenta proporcionar isso aí, né, Baldan? É um grande prazer receber sempre faz tempo que eu tenho falado com o Cristiano, que eu queria trazê-lo aqui ao nosso programa, não só pela amizade, obviamente, a gente tem muitos amigos lá no curso, etc., mas sobretudo pela experiência clínica, saindo da educação física, indo para medicina chinesa, medicina japonesa, indo para a biofísica, a aplicação dos equipamentos. A gente sabe hoje que há médicos, oncologistas e outras especialidades, nutricionistas, etc., que encaminham pacientes para uma avaliação do ponto de vista quântico e bioenergético, para que possa orientar no trabalho deles, que ainda sejam convencionais, precisam da avaliação bioenergética. Necessário. Meu irmão é ortopedista. É necessário, Baldan. Isso aí não tem como a gente falar. Nós ainda estamos numa briguinha de criança, sabe, Baldan? Quanto mais nós conseguimos nos unir, melhor fica isso. A odontologia tem unido bastante isso aí, né? Sim, pela biocibernética trabalho bucal, perfeito, né? Converso muito com a doutora Ângela Barbosa, lá de Recife, ela dá muitas informações interessantes. Então, as áreas, quanto mais se unirem, quem mais tende a ganhar é o próprio paciente. Então, a ideia não é especificamente eu faço isso, é nós. Até aqui eu consigo atender, fora daqui eu não consigo mais. Então, nós temos todo esse processo aí, Baldan, dentro disso. Como é que se dá aí esse relacionamento com o teu irmão ortopedista? O meu filho também é ortopedista. Baldan, foi um processo, mas agora nos damos bem. Foi um processo, porque... quando é pai é mais fácil, né? Tipo assim, chega assim e fala, é isso, cala a boca, pronto, né? Não é assim, obviamente que não é. A gente dá muita risada, eu e meu filho, a gente brinca muito. Ele recebe acupuntura desde os 4 anos de idade. Que legal. Mas hoje ele toma as drogas dele, né? Eu falo, pô, você é um drogado, pô, você toma só as alopatias e tal. E vou ver se eu levo ele amanhã no curso. Amanhã nós temos um curso de extensão lá na Nova Ciência Fernando Bem, que é maravilhoso. Aliás, eu quero encerrar nosso programa avisando mais uma vez sobre o curso de autismo desordem do espectro autista. Põe o GC para mim, Felipe Poy, por gentileza, 95687-5835-3904-9832. Tivemos aí a semana passada o programa com a doutora Poliana sobre autismo, foi maravilhoso. Você assistiu ou não? Perfeito, assisti depois, né? Maravilhoso. Assim como todos aqui. Então, você é interessado, pode entrar em contato para o módulo de autismo. Amanhã nós temos o curso de extensão. Estaremos lá, né? Perfeitamente, estaremos lá. Todos juntos e aprendendo juntos. Aprendendo juntos, estudando, com muita vivacidade e alegria. Ruth, felicidades para vocês, seu programa Saludes, que assim seja. Ruth, muito obrigado pelo seu comentário. Muito grato pela sua vinda, foi providencial. Então, vai, não vai, vem, não vem, tem passagem, não tem horário, vai. Graças a quem eu estou aqui, a minha esposa aqui. Graças a minha esposa, agradeço bastante que ela está aqui me ajudando, a Priscila. A Priscila, eu gosto muito. É meu braço direito e esquerdo ali, viu, Baldan? Direito e esquerdo. Eu ia dizer até que é meio assim o centro também, no alto, né? Mas aí também o Dia da Mulher e tal, né? A Priscila é uma graça de pessoa, a gente tem uma amizade bastante profícua e
são um casal maravilhoso que sempre estão nos acompanhando, e fique desde já o nosso convite para você trazer mais casos, trazer tua experiência clínica. Nós podemos fazer isso. Fazer isso para enriquecer, porque sem dúvida nenhuma os casos tratados e a tua experiência clínica fundamentam de parte muito objetiva e concreta todas as teorias que aprendemos, né, e estudamos. É uma oportunidade muito boa, Baldão, agradecer você, minha esposa, como eu falei, e agradecer toda a equipe, né, que nos proporciona esse momento aqui hoje, agradecer o Alexandre, a Nova Ciência, a Fernanda Bem, que tem nos honrado com esse momento aqui hoje, né, Baldão? Eu só tenho a agradecer por poder sentar na sua frente de um grande profissional e sentar num local onde vários outros profissionais de grande competência sentaram. Eu me sinto extremamente honrado e, obviamente, com extrema responsabilidade por ter vindo aqui sentado à sua frente. Eu que agradeço, viu, Cristiano? Foi realmente um prazer. E já fica aqui extensivo o convite para um retorno para trazer os casos clínicos. Será um prazer. Nós podemos fazer isso uma extensão mais voltada para a prática mesmo, né? De vários casos clínicos e tal. Nós podemos fazer isso sim. Então, eu agradeço a todos pela participação, pela assistência, e convidando vocês, desejando a todos um ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos na UTV, 14 horas ao vivo, e na próxima sexta-feira também, às 14h30, aqui pela TV Guarulhos e pela TV Aberta de São Paulo. Muito obrigado pela audiência, bom final de semana, boa semana a todos e até mais.